Jeremias capítulo 31. Livro de Jeremias capítulo 31, verso 29. Às vezes nas escrituras, nós começamos a olhar até onde foram alguns homens. Começamos a olhar até onde foram alguns homens. A palavra fala que Paulo, quando escreveu a maior parte dos livros que compõem a Nova Aliança, ou o Novo Testamento, é dito então que Paulo foi levado ao terceiro céu de revelação, ao céu imarcessível da glória do Senhor. Então Paulo escrevia como alguém que não tinha uma visão somente terrena, e não tinha uma visão espiritual rasa, tinha uma visão espiritual de alcançar o terceiro céu de revelação. Mas quando nós vemos alguns escritos de Paulo, nós começamos a pensar, da onde saiu isso? Como esse homem encontrou essa conexão, esse entendimento? Eu quero dizer para você que ainda hoje, nós ouvimos pessoas falarem, nós ficamos encucados dizendo, meu pai. Da onde o Senhor tem liberado discernimento, sabedoria, eu quero dizer para você, isso está aberto a todos nós. Basta entrar num lugar de conexão, irmãos, de busca, de desejar as escrituras, a revelação. E eu quero que você entenda que muitas coisas do que Paulo escreveu, muitas coisas do que Paulo começou a desenvolver, e aí Deus deu a ele, sabe, a capacidade de avançar em alguns entendimentos e revelações, mas muita coisa do que Paulo começou a falar não partiu dele, partiu dos profetas, partiu daqueles que tinham vindo antes. E ontem nós falávamos a respeito de um texto de Hebreus, quando nós falávamos que a lei agora foi colocada dentro de nós. Jesus diz na nova aliança que ele não veio para, desfazer a lei, acabar a lei. Ele não veio para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E está sendo dito aqui desde o primeiro dia de primícias, que o Senhor então colocou a lei dentro de nós. E ontem nós falávamos de um texto de Hebreus, lá em Hebreus 8, depois você confere, que fala sobre isso. Da lei colocada, gravada no nosso coração e na nossa mente. Que se torna como um sinal. Lembra do alarme que o Senhor colocou dentro de nós? Que aí quando nós vamos pisar onde não devemos, algo acende no nosso interior. Quando nós vamos assinar algo que não deve, algo acende no nosso interior. E uma sirene soa aos seus ouvidos. Quando nós vamos falar algo que não se deve, uma luz vermelha, acende no seu interior. Sabe o que é isso, irmãos? A lei que foi colocada dentro de você. Mas quando nós vemos isso em Hebreus, a gente fica meio assim, dizendo, poxa, olha só o que está escrito em Jeremias 31. E veja de onde Paulo tirou esse entendimento. Jeremias 31, 29 diz assim, naqueles dias, não se dirá mais, escuta aqui. Isso aqui é um livro profético, livro do profeta Jeremias. E ele está dizendo, naqueles dias, em dias que virão, em um tempo à frente. E que tempo à frente é esse que ele está se referindo? Você vai ver que ele vai falar logo depois desses versículos, em tempos de uma nova aliança. Ou seja, é este o tempo. O tempo de uma nova aliança. Qual é o tempo da nova aliança? É o tempo em que o Cordeiro veio. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu, derramou o seu sangue. E abriu para nós um novo e vivo caminho. E nos colocou em uma nova aliança. Então é nesse tempo que ele está se referindo. Diz assim, naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Meu Deus, só aqui.
Em algumas versões esse embotaram está mancharam. Alguém tem mancharam? Quem tem outra versão que não está? Ásperos, desgastados. A palavra no original aqui, hebraico, é dentes que perdem o fio. E eu fui entender o que é dente que perde fio. Aí eu fiquei intrigado, né, irmão? Dentista. E eu fui vendo mais em alguns originais da palavra que dente que perde o fio, irmãos. Não é dente que perde o corte, é o dente que perde o alinhamento. Ou seja, são falhas, são perdas de dentes. Mas isso não tem muita conexão com o texto, mas está dizendo assim, ó, naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se estragaram. Verso 30, ao contrário, cada um responderá, cada um se responsabilizará, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado, e os dentes de todo aquele que comeu uvas verdes se embotarão. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? Não é mais o tempo de transferir a responsabilidade. Chegaria um tempo, em tempos de nova aliança, que você entrando na remissão do sangue, que o pastor Bruno falou aqui agora na ceia, no sangue que caiu sobre a terra, o sangue de Cristo, e remiu a terra, e Ele nos inseriu numa nova aliança. Quando eu estou inserido então nessa aliança, irmãos, todas as maldições hereditárias e perseguições geracionais, todos os cativeiros espirituais sobre a minha vida são anulados pelo poder do sangue. Agora não é somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é permanecer nas suas palavras. Está entendendo isso? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade é a Escritura liberta. Mas liberta não quando eu conheço, liberta quando eu pratico. Então, porque nós precisamos às vezes de acompanhamento, de processos, de ajuda, embora já aceitamos, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, porque nós não conseguimos muitas vezes, infelizmente, sozinhos, permanecer nele, ou nas suas palavras, porque esse é o desejo do Senhor, que cada um o conhecendo o seguisse, e cada um o seguindo o submetesse, e cada um que se submetesse recebesse livramento, renovo, restauração, se tornasse nova, verdadeiramente uma nova criatura. Porque a palavra de Deus diz isso, aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Diga comigo, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ok, aquele que está em Cristo, não é aquele que vai na igreja, não é aquele que batizou, não é aquele que passou pelo encontro com Deus, não é aquele, é aquele que está em Cristo. Está em Cristo, está na sua palavra, e aí você é nova criatura. E esse é o desejo de Deus para todo aquele que dele se aproxima. Mas por que nós temos na igreja tanta gente que sofre de nanismo espiritual? E é disso que eu quero falar hoje. Tanta gente que se achegou ao Senhor há 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, e até hoje são anões espirituais. E até hoje não conseguem ver, não conseguem ouvir, não conseguem entender, não conseguem praticar. E estão passando de ano em ano com as mesmas crises, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Porque aquele que está em Cristo, esse é o desejo do Senhor, e isso está vigorando desde Jeremias, desde a antiga aliança. Deus está falando, vai chegar um tempo que você não vai poder falar que sofre isso por causa dos seus pais. E não é isso que a gente fala até hoje. A gente não faz, irmãos, cura interior por causa disso. A gente não faz libertação por causa disso. Sim ou não?
por causa de vínculos geracionais, de maldições hereditárias, de perseguições geracionais, de cativeiros espirituais, de coisas que vieram realmente de família. Isso é claro, existe, é evidente, mas não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que, entrando nós em uma nova aliança, estivéssemos nele, ele estivesse em nós, e nós fôssemos feito nova criatura, a estatura do varão perfeito, tudo se fizesse novo. 2019 é o início de um novo tempo, é um recomeço, é um novo ano. E nós precisamos entrar em uma nova mentalidade, como falamos ontem durante mais de 1 hora. Porque chegaria o tempo, Jeremias 31, em que não se falaria mais: eu sofro isso por causa do meu pai, nem por causa do meu avô, nem por causa da minha avó. Chegará o tempo que cada um responderá por si, diz o Senhor. Ok, verso 31 diz assim: virão dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Agora vem, qual vai ser a aliança que ele vai fazer então, a nova? Verso 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Nas vossas mentes imprimirei as minhas leis e as escreverei nos seus corações. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui, irmãos, por favor. Vê se não é o mesmo texto de Hebreus. E você ontem estava achando Paulo tão magnífico. Só que Paulo colou do Jeremias. E a Bíblia está cheia disso, irmão. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Na vossa mente eu vou imprimir as minhas leis e vou gravar na tábua do seu coração. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Olha o verso 34, querido. Ninguém mais ensinará ao seu irmão, nem ao seu próximo, dizendo: conheça ao Senhor. Pensa que tempo é esse? Que nós não vamos precisar mais insistir com alguém que deixe o seu pecado. Que nós vamos não mais ter que insistir com alguém que está na igreja há 20 anos para que não acesse mais pornografia. Que nós vamos não ter mais que insistir com alguém que está na igreja há 30 anos e pare, por favor, de brigar com a sua esposa. Que dia que vai chegar que você não vai precisar mais ensinar o seu próximo: ame ao Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que ele veio, atraído pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, e entrou em uma nova aliança, ele foi feito nova criatura. A partir daí, a lei está na sua mente, gravada no seu coração. Acabou! Isso talvez pareça difícil para nós, porque quantos de nós em alguma área de nossas vidas não sofremos com tal nanismo espiritual? Quantas coisas, irmãos, quanta imaturidade, quanta fragilidade de homens, né, como diz a minha esposa aqui no turno, de homens barbados, de mulheres adultas. E ele diz aqui, olha: ninguém ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor. Olha que lindo. Desde o menor, desde o Heitor, a Helena, desde o pequeno até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor vai esquecer seus pecados? Porque você vai tomar juízo e vai parar de pecar.
Porque eu e você vamos tomar juízo, sair de um lugar de nanismo, de anão espiritual, e nos tornarmos homens cheios do Espírito Santo e mulheres virtuosas, que não vivem mais na prática do pecado e no fruto de pessoas não arrependidas, aonde fazemos com que o Senhor se lembre todos os dias dos nossos pecados, e pela misericórdia que Ele tem, porque pelo sangue de Jesus e pela misericórdia de Deus nós não somos consumidos. Eu não vou mais se lembrar dos seus pecados. Olha o verso 35. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar, meu Deus, que decretou que a lua e as estrelas brilhem à noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos exércitos. Quantos estão comigo aqui? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, vai dar certo. Não perde a esperança não. Fica tranquilo. Fica todo mundo assim. Desde esse momento, irmãos, quando fala que Deus colocaria a sua lei dentro de nós, é porque Ele sempre quis a obediência. Você sabia, vou falar uma coisa para você aqui, que o Senhor nunca quis sacrifícios. E às vezes você pensa assim, mas está lá, pastor, na Bíblia, em Levítico, está lá em Números. O Senhor nunca quis sacrifícios. Vou mostrar um texto para você, para que você não se esqueça mais dele. Talvez você não tenha lido esse texto. Jeremias 7. Abre aí para você ver comigo. Diz assim, Jeremias 7, 21. Jeremias 7, 21 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Entendeu o que está sendo dito aqui? Juntem os seus holocaustos aos seus sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Anota aí, irmão. Quando eu tirei do Egito os seus antepassados, eu nada lhes falei, nem lhes ordenei, quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam a mim. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhe vá bem, ou para que em tudo sejam prósperos, ou para que em tudo sejam bem-sucedidos. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, e então andaram para trás e não mais para frente. Diga comigo, meu Deus! Quantos tiveram essa unção, a unção do caranguejo em 2018? Andou para trás. Você já viu esse texto na Bíblia? E nós estamos aqui como família, irmãos, colocando, sabe, as cartas na mesa, discernindo os momentos. Não é tempo de pular só e de se alegrar enquanto o tempo está bradando, enquanto Deus está bradando, enquanto o leão está rugindo. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Olha que texto fantástico. Quantos de vocês conheciam essa passagem? O Senhor falou: esse negócio de matar bicho é por conta de vocês. Isso nunca foi o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é que vocês obedecessem a mim em todos os seus caminhos.
Mas Israel foi rebelde, querendo andar no seu próprio caminho. E por isso, eu deixei de abençoar e eles começaram a andar para trás. Quantos fracassos, irmãos, decepções. Sabe quantas perdas de relacionamento, amizades, casamentos foram embora, amizades foram embora, relacionamentos quebrados, empregos foram perdidos. Sabe por causa de quê, irmãos? Rebelião. Espírito de rebeldia, que tomou conta do Brasil de uma forma intensa nos últimos anos, e que não deveria ter tocado a igreja, porém, tocou. Deixa eu falar uma coisa para você. O sacrifício começou para adorar a Deus. Por que o Senhor fala que Ele não é a favor de sacrifícios? Como começa o sacrifício? Vamos pensar juntos, por favor. Como começa o sacrifício nas Escrituras? Quando começou o sacrifício? Qual foi o primeiro sacrifício da Bíblia? Babel. Foi Deus que fez o primeiro. Eu estou com o pastor Eloy. Foi Deus que fez o primeiro sacrifício. Sabe quando começa o sacrifício, irmãos? O sacrifício não começou para adorar a Deus. O sacrifício começou para cobrir o pecado. Enquanto Adão e Eva eram perfeitos, andavam em santidade e plenitude diante do Senhor, não havia sacrifício, os animais viviam felizes. O boizinho, a ovelha, estava todo mundo feliz. Quando entrou o pecado na humanidade, quando entrou o pecado no homem, aí veio o sacrifício. Eles se cobriram, lembra? Se vestiram com as vestes, com folhas de figueira. O Senhor veio, arrancou aquelas vestes de figueira e diz: vocês precisavam morrer. Afinal, vocês já estão em morte espiritual, mas deviam morrer até fisicamente. Mas para que eles não morressem fisicamente e tivessem só esse período, esse lugar de morte no espírito, o Senhor falou: alguém morre no lugar de vocês. Pegou aqui então aquele carneiro e o matou, e verteu o seu sangue. E daquele carneiro pegou a sua lã, pegou a sua pele e fez roupas para Adão e Eva, os homens primitivos. Então o primeiro sangue que tocou na terra, o primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus. Que é a simbologia de quem, irmãos? Quem é que cobre o nosso pecado? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa dele, da sua morte, que nós também fomos cobertos da nossa nudez e resgatados da nossa vã maneira de viver. Quantos estão comigo aqui? Então, para que começou o sacrifício? Era para adorar o Senhor? Não, o sacrifício não começa na adoração, começa no pecado. O sacrifício começou para cobrir a vergonha dos homens que pecaram. Então como que Deus pode se alegrar com o sacrifício? Agora todas as vezes na antiga aliança que se adora a Deus, se adora com sacrifício. E o Senhor não proíbe no primeiro momento, por quê? Porque era só uma simbologia. Enquanto o homem está em morte espiritual, que isso acontece até Jesus vir, os sacrifícios precisam acontecer, para quê? Para cobrir o homem em pecado. É um símbolo. Deixa eu falar mais bonitinho, senão vocês acham que eu estou nervoso. É um símbolo. É uma figura. Uau! Então o Senhor permite, mas é o desejo dele, é a vontade dele. Aí ele vem e diz aqui em Jeremias: deixa eu falar para vocês, esse negócio de matar carneiro, de matar boi, aquela sangueira, aquela fedentina que vira na porta lá do tabernáculo, aqueles animais suando, defecando, sabendo que vão morrer. Você já foi no matadouro?
aquele sangue descendo as escadarias do tabernáculo, aquela confusão que tem ali, isso nunca foi o meu desejo, a minha vontade. Isso existe para cobrir o pecado de vocês, mas a minha vontade, o meu culto, a adoração que eu sempre quis, era uma adoração por entendimento, era uma adoração por entrega. Você está entendendo isso? Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Por isso que nós temos Éden. Éden significa lugar perfeito, ou lugar de plenitude, ou lugar de delícia. É um jardim, o Éden. Olha aqui para mim. Você sabe uma coisa que já enganaram para você? Disseram que o Éden foi feito para Adão e Eva. Porque o Éden é o lugar mais bonito que já existiu em toda a criação. E foi feito para um casal perfeito, não é verdade? O Éden foi feito para Deus e o homem. Não foi para Adão e Eva, foi para Adão e Deus. Porque antes da Eva já tinha Éden. Sabe por que é o Éden? O Éden é Deus vindo na terra para estar com o homem. O Éden era Deus vindo na terra para estar com o homem. Por isso que quando o homem peca e sai desse lugar de perfeição, o Éden, sabe, você não vê um lugar físico onde Deus está vindo. Até que, preste atenção comigo, até que, Êxodo 25, depois você vai lá e lê. O Senhor reúne o seu povo e diz assim: preparem para mim um tabernáculo, preparem para mim um santuário. Para quê? Para que eu venha estar novamente no meio do meu povo. Diga assim comigo: o tabernáculo é a figura do Éden. Tem o mesmo objetivo. Então o que é o tabernáculo? Era Deus vindo estar no meio do povo. E depois do tabernáculo vem o templo. E qual era a missão, o objetivo do templo? Era Deus vindo estar no meio do povo. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Aí vem a transição das alianças. Voltamos para Jeremias 31. Quantos estão comigo aqui? Voltamos a Jeremias 31, transição das alianças. E aqui já passou o Éden, já passou o tabernáculo do Êxodo, já passou o templo lá de Salomão. E agora nós estamos na transição da aliança. Aí sabe onde nós entramos? Na transição das alianças. Tem uma figura mega, super, hiper especial, bizarra, chamada de João. Lembra dele? O caniço agitado pelo vento. Praticamente junto ali, diferença de meses, de João Batista, vem e Yeshua, a Hamashia, vem ali Jesus, o Cristo. Só que nesse momento, irmãos, da transição das alianças, então nós tivemos o Éden, tivemos o tabernáculo, tivemos o templo. Aí na transição das alianças, João Batista está lá batizando e passa Jesus. Aí ele diz assim: olha lá o Emanuel. Jesus era chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então agora, na transição da aliança, não é mais o Éden, não é mais o tabernáculo, não é mais o templo. O templo, o tabernáculo e o Éden, que eram lugares geográficos, tornaram-se uma pessoa. Porque Jesus é Emanuel. Jesus é o Éden, Jesus é o tabernáculo, Jesus é o templo, Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. E quando ele passa, fala assim: olha lá o Emanuel, ele é Deus conosco. Sabe o que nós falamos ontem? Que João Batista começa a desabilitar o templo. Eu recebi, irmãos, uma mensagem de uma moça que esteve aqui ontem. Irmãos, e ela me mandou um texto até grande, em alguns parágrafos ali, em muitos parágrafos, uma leitura excepcional, magnífica, perfeita
da mensagem de ontem. E eu chorei de ler, eu falei, gente... Eu falei, Deus, como tem gente que consegue discernir no Espírito 100% daquilo que é liberado. Mas uma leitura tão perfeita da conexão daquilo que nós falávamos. O que acontece com João Batista lá na transição da aliança, irmãos, é tudo que Jeremias 31 já tinha falado. É a questão, sabe, de voltar para um culto da nova aliança, aonde não há mais o derramar de sangue. Nesse tempo, escuta que eu vou falar para você. Nesse tempo, a igreja ali reunida, nesse tempo, se você pensar nos hebreus, em Israel, o povo de Deus, que existia nesse tempo, na época de Jesus, o culto deles era a sinagoga, a igreja dos judeus. E o arrependimento do pecado era onde? No templo, com a morte dos animais. E olha que coisa esquisita, irmão. Eu peco, vou lá, levo uma ovelha, a ovelha morre e purifica o meu pecado. Como é que era na antiga aliança? No dia de Yom Kippur, num único dia no ano, um único homem, um sumo sacerdote entrava lá tremendo, com as mãos sujas de sangue do sacrifício, e ia até a tampa do propiciatório, que era aquela tampa de ouro que cobria a arca, onde tinham aqueles 2 anjos, para derramar do sangue. E se Deus, escuta isso, aceitasse, não é o sangue, porque o sangue era de um animal. Se Deus aceitasse o sumo sacerdote, todo mundo lá de fora, 3 milhões de pessoas estavam perdoadas. Aí o sumo sacerdote saía, era perdoado por Deus, chegava lá fora, levantava as mãos sujas de sangue, o sumo sacerdote suou, orou, jejuou, chorou, desesperou, deu diarreia. Você acha que não? Vai encontrar com Deus, levando o pecado de toda uma nação, vai lá. Desesperou, chorou, se angustiou, deu dor de barriga, dor de cabeça, diarreia, desespero, consagrou, respirou, se concentrou, foi lá. Deus aceitou a consagração daquele homem, porque se Deus não aceita aquele homem, Deus não aceita, sabe, não purifica o pecado do povo. E aquele homem é consumido, fulminado imediatamente. Aí aquele homem vai e sai, chega lá, ele diz: Israel, Pai seja convosco, em mais um ano o Senhor perdoou os nossos pecados. Aí, aí era a festa, irmão. Era assim que acontecia, começavam as festas. Por quê? Deus perdoou nossos pecados. E o Senhor olhou e falou: muito bom. Muito bom. Nesse tempo da transição das alianças, o que está acontecendo? Jesus está na terra. Lá em João capítulo 1 de João, verso 13, 14, por aí, diz assim: Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vai lá, clica no habitou e vê o original grego. Ele é o verbo que se fez carne e tabernaculou-se, ou edificou o tabernáculo entre nós. Ou seja, ele é o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Ele é Emanuel, Deus conosco. Por isso que quando ele passa e João Batista está aqui, João Batista começa a olhar para Jesus e dizer: desmonta o templo, acaba com o templo, não sacrifica mais no templo, porque o templo está ali. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profecia se cumpriu. Desmonta o templo. Pode acabar com o serviço sacerdotal do templo, com a ordem de Levítica começa a cair, porque a ordem messiânica, segundo a ordem de Melquisedeque, começa a se levantar. Acabe com o templo. Aí todo mundo está: como assim, João? João, irmãos, quando você vê Jesus falar:
olhem para João e o respeitem, porque dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. Epa, peraí, eu vou estudar mesmo esse homem, irmão. Alguma coisa tem nesse cara. Aí ele aponta e diz assim: ele é o tabernáculo de Deus no meio de nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. E nele também é o tabernáculo e o sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus, capaz de tirar o pecado de todo mundo. E tudo isso está não mais numa geografia, nem mais, sabe, numa montagem, está num homem. Assim é o início da nova aliança. Deus não mandou mais um escrito, nem mais um pergaminho e nem um livro. Deus não mandou mais uma barraca, nem uma tenda. Deus mandou o seu Filho unigênito para que morresse e se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Ele se tornou a primícia do Deus vivo para salvar a minha e a sua vida. Por isso que falamos aqui ontem. Aí João começa a dizer: acaba com o templo, vamos todo mundo para o Jordão. Por quê? Porque agora o templo lá que existe está desabilitado. Os sacrifícios da ordem levítica desabilitado. A morte de carneiros e bois e ovelhas desabilitado. Acabou aquele culto e aquela adoração. Opa, então peraí, João, profeta de Deus, como nós então adoramos? Como nós adoramos? João falou: venham comigo para o deserto, arrependam-se dos seus pecados, desçam as águas, recomecem a sua vida. É o que Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. O batismo te faz nova criatura, para que a vida passada termine e eis que tudo se fez novo. Há conexões da palavra. Ramandorias. Olha, tudo bem, nós batizamos, nos arrependemos, e agora? Não tem mais templo, não tem mais ordem levítica, não tem mais sacrifício. Como nós adoramos ao Senhor e como nós somos perdoados dos nossos pecados, João Batista. Aí Paulo vem e fala: pode deixar que eu explico para vocês. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Rogo-vos, irmãos, que vivam agora um culto com entendimento. Sabe como é que ele funciona? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Pronto, está um conectando o outro. Isso é palavra, isso é escritura. Eu estou explicando as perguntas que fizeram para o meu irmão João. Paulo está dizendo, carta aos Romanos, Romanos 12, verso 1, verso 2. E o verso 2, respondendo a pergunta feita ao irmão João: irmão João, e como é que agora a gente adora ao Senhor de uma forma verdadeira? Paulo: João, deixa eu te ajudar, eu sei escrever melhor do que você. Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, que vocês apresentem vossas vidas em sacrifício. Aí eles falaram assim: epa, o sacrifício lá era o carneiro, agora sou eu que morro. É, irmão, estreitou o caminho. E você, bobinho de Jesus, achava que a velha aliança era mais difícil. Pensava ou não pensava? Nós estamos na graça, agora ficou bom para nós. Irmão, complicou tudo na graça. Lá, querido, era a ovelha que morria, agora é você que morre. Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que entreguem vossas vidas como um sacrifício vivo. Entregue sua vida. Você tem que entregar como sacrifício vivo, e ele tem que ser santo, e ele tem que ser agradável. Esse é um culto com entendimento. Não da forma como se era feita no passado, mas um culto feito com entendimento. Existe, diga comigo, santidade, renúncia,
sacrifício que agrada ao Senhor. Esse é um culto com entendimento. E o verso 2 diz assim: não acabou não, como é que mais é o culto com entendimento? Não vos conformeis nunca com este século. Este século fala de uma era onde o príncipe do século, que é Satanás, opera. Não vos conformeis com este século, não era o século que eles estavam vivendo. Século fala de uma extensão de tempos onde o príncipe deste século, Satanás, é aquele que opera nos filhos da desobediência. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a cada dia pela renovação do vosso entendimento, porque só assim podereis experimentar a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus. Esse é o vosso culto no entendimento dentro da nova aliança. Uau! E tem tudo a ver com aquilo que o Jeremias já falava onde? Lá atrás, irmãos. Você está entendendo? Não tem nada novo, querido. É tudo que os Jeremias já falavam lá, agora está começando a ser do jeito que Deus queria. Acabou com sacrifício, com sangue, com ordem de levítica, e começou a, sabe, através do Cordeiro de Deus, que por uma única vez, ele fez um único sacrifício na cruz. E ele foi levantado como sumo sacerdote eterno. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote daquela época, ele morria. Porque o sumo sacerdote daquela época, ele era um homem, ele era, sabe, degradável. Ele entrava de Deus diante do Senhor sem pecados. Mas ele não vivia sem pecado a vida inteira. Ele se consagrava, se purificava e entrava diante de Deus sem pecados. Mas Jesus foi levantado como sumo sacerdote eterno. Então ele adentrou o santuário e entregou-se a si mesmo como sacrifício perfeito. E aí então é levantado a ordem messiânica de Cristo. Hebreus 6, 7, 8, segundo a ordem de Melquisedeque. Eita! Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Adoramos a Ti, Jesus. Vem sobre esse lugar, Pai, nessa noite. Flui, Deus, no nosso espírito, Pai. Abre em nós, Pai, um caminho, Senhor. Cria em nós, Pai, a Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Primeira de Coríntios capítulo 12, verso 7 diz assim. Vamos mudar um pouco a direção daquilo que estamos falando para algo nosso agora. Saindo do profético, entrando no pastoral. Diz a palavra assim: a cada um, porém, é dada. Diga, é dada. Diga assim, então, dom não é algo que eu dou. Diga, dom não é algo que eu dou, é algo que eu recebo. A palavra diz assim: a cada um, porém, é dada. É dada por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo visando um fim proveitoso. Pelo Espírito a um é dado palavra de sabedoria. A outro, palavra de conhecimento. 2. Pelo mesmo Espírito, outro, fé. 3. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. 4. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. 5. A outro, profecia. 6. A outro, discernimento de espíritos. 7. A outro, variedade de línguas. 8. E ainda outro, interpretação de línguas. 9. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer.
os dons do Espírito Santo. Quantos querem fluir nos dons do Espírito Santo? Quantos não querem fluir nos dons do Espírito Santo? Tem alguma coisa errada, né, irmão? Não tem? Quantos querem fluir nos dons do Espírito Santo? Deixa eu ver de novo. Quantos não querem fluir? Quantos estão indecisos? Coluna do meio. Quantos homens e mulheres fortes nós temos aqui nessa noite? Ah, Jesus. Será? Os dons do Espírito Santo. Abra agora em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amor, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e o que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então andemos pelo Espírito. Gálatas 5:22. Dons, frutos, ou fruto, né, com várias facetas, fruto. Você já teve a curiosidade de contar quantos dons tem? Nós contamos juntos hoje, 9. Você já teve condições de contar quantos são os frutos, a faceta do fruto? Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece? Diga comigo, equilíbrio. Quando eu estava começando a palavra, irmãos, eu falei sobre nanismo espiritual, sobre ser um anão espiritual. Quantos de nós, irmãos, recebemos dons do Espírito? Quantos de nós recebemos talentos na nossa vida? Recebemos. E começamos a nos tornar grandes por fora, mas por dentro somos raquíticos. Sofremos de um nanismo espiritual. Sabe por quê? Porque o que define mais a sua vida não é o dom, é o fruto. Tem alguns irmãos que buscam, irmãos, se posicionam e andam atrás. E dentro desses 9 dons já conseguiram 2, 3, 4. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando a um bem comum. Pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé. Ao outro é dado dom de cura, ao outro operação de milagres, ao outro profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Uau! Porém, Gálatas fala sobre amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é Deus fazendo através de você. Isso aqui é Deus fazendo em você. Uma coisa é Deus fluir através da sua vida para tocar alguém. Outra coisa é você dar permissão para que Deus construa, edifique dentro de você. Anote uma coisa e nunca mais se esqueça, irmãos, já o que eu vou te falar nessa noite. O dom é tudo aquilo que Deus, pelo Espírito, dá a mim ou dá a você. O dom é tudo aquilo que pelo Espírito, é dons do Espírito Santo. Então o dom é tudo aquilo que pelo Espírito Deus dá para mim. E o fruto é tudo aquilo que pelo Espírito eu dou para Ele. E talvez, porque eu parei de gritar aqui, baixou um pouco, da temperatura. Que o povo funciona assim, enquanto aí todo mundo, agora você já começou a voar. Agora que entrou na parte mais importante da ministração. Dom é tudo aquilo que pelo Espírito Deus dá a mim. Eu recebo do Senhor. Eu recebo do Senhor pelo Espírito Santo dom para curar, dom para profetizar, dom para discernir. Dons para o serviço, mas o fruto é tudo aquilo que por uma ação do Espírito Santo eu posso dar a Deus. E aqui nós temos que começar um ano entendendo qual é a minha fluência, é no dom ou é no fruto? Qual é a minha busca, onde eu estou intenso em ser aperfeiçoado por Deus? Damos aqui uma passada no Café da Aliança de ontem. O que vai definir a sua vida, a sua história, o seu ano, não é aquilo que você conquista, não é aquilo que você recebe, é aquilo que você consegue entregar. É aquilo que quando Deus fala, pede, você consegue devolver. Não é o que eu recebo, é o que eu entrego. Então nós entramos dentro dos dons e dentro do fruto, entendendo que eu quero profetizar, eu quero dom de cura, eu quero operação de milagres, eu quero discernimento de espírito, eu quero. Mas eu também quero, não só quero, eu preciso de mansidão, de amor, de domínio próprio. Eu preciso de compaixão. Eu preciso permitir com que Deus crie a sua atmosfera, o seu momento, o seu tempo em mim. Por favor, aplauda o Senhor, se movimente. Em nome de Jesus. Deixa eu falar tranquilo, para você não achar que eu estou nervoso. Dons é tudo aquilo que pelo Espírito eu recebo de Deus. Fruto é tudo aquilo que pelo Espírito eu entrego para Deus. E como nós, como igreja, irmãos, temos falhado aqui, O que é mais difícil, querido? O que é mais difícil? Expulsar um demônio. O que é mais difícil? Profetizar ou ter domínio próprio? Eita! O que é mais difícil? Discernir um espírito ou se mover em amor, em misericórdia? Quem é mais difícil? Então estamos cheios em cada igreja, em cada reunião de pessoas espiritual, que são gigantes por fora e são anões por dentro. Pessoas que estão sofrendo de nanismo espiritual.
Por isso que Deus deu 9 aqui e 9 aqui, para que pudéssemos andar num equilíbrio. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Davi, num momento da sua vida, ontem nós falávamos, acho que era com o Neto que eu falava, não sei, não lembro, conversando com algumas pessoas após o café, eu falei, cara, pensa em Davi. Davi é o cara do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Pensa em Davi. Davi é um monstro. Eu falava desse jeito, Davi é monstro, né? Na nossa linguagem pejorativa. Se você pensar no que Davi entendeu, no que Davi discerniu, no que Davi se moveu, a revelação que ele tinha, Davi era grande. Davi se tornou, sabe, não sei nem explicar para você. Uma das principais personagens, irmãos, um dos principais homens de Deus da Antiga Aliança. Só que deixa eu falar para você uma coisa. Davi venceu ursos. Davi venceu leões. Davi venceu gigantes. Ele venceu Golias. Davi venceu os filisteus. Davi venceu nações. Davi venceu todo e qualquer tipo de inimigo que vinha de fora. Mas Davi foi vencido por Betseba. Davi foi vencido por ele mesmo. Davi perdeu para o eu, para a carne, para a concupiscência, para os desejos. Então Davi era um monstro, era grande, era forte. Davi impressionava qualquer exército, qualquer nação, qualquer profeta, qualquer rei da sua época. E Davi ganhou de ursos, Davi venceu leões, Davi venceu Golias, Davi venceu os filisteus, Davi venceu as nações, Davi venceu todo tipo de inimigo. Escrevendo os salmos, ele dizia, o meu Deus, sabe, afia as minhas mãos, adestram as minhas mãos para a guerra. Com ele eu salto muralhas, com ele eu ando no meio de um batalhão, com ele eu venço exércitos. Esse era o seu chamado, porque ele era um homem grande. Mas por dentro, irmãos, ele foi vencido. Deixa eu te falar uma coisa, já estou terminando essa mensagem. Eu quero que você entenda uma coisa. Quantos homens grandes nós temos por fora, que por dentro sofrem de nanismo espiritual, são anões. Pessoas que se tornaram grandes na sua profissão, alcançaram grandes cargos, grandes escalas na sua empresa, no seu negócio. Grandes empresários, grandes homens com títulos, com posições, que são grandes aos olhos do povo. Mas é como Naamã, um general, o primeiro-ministro da Síria, que diante dos olhos do povo era um primeiro-ministro, diante da sua família era leproso. Quantos estão comigo aqui? Quantos de nós fomos assim? Grandes aos olhos de uma cidade, grandes aos olhos de uma nação, grandes aos olhos de uma igreja. Quantos homens, irmãos, pregam nos púlpitos? Quantos homens têm uma boa mensagem? Quantos homens têm seguidores e milhares no YouTube? Quantos homens cantam maravilhosamente? Mas são adúlteros, fornicários, acessam pornografias e depois sobem no púlpito para cantar e adorar o Senhor, mas tratam mal a sua esposa, são pai ausentes. Por quê? Porque sofrem de nanismo espiritual. Às vezes até se movem em dons, mas não manifestam frutos. E uma excelente pergunta que você pode me fazer essa noite, e eu não sei te dar a resposta. Pastor, o Senhor falou que esses homens fluem em dons, mas como assim? Se o dom é do Espírito Santo, como um homem em pecado pode fluir num dom? Aí eu te levo para a Bíblia. Naquele dia, diz o Senhor, muitos dirão a ele, em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas estranhas, ou seja, profetizamos, falamos em línguas estranhas, expulsamos demônios, ou seja, dons. E como diz o Senhor agora, e o Senhor diz, não vos conheço, não vos conheço. Aqui vocês me usaram, aqui era o lugar de eu estar com vocês. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Por favor, desça à esquerda.
Dons. Falamos em novas línguas. Profetizamos. Curamos, dom de cura. Expulsamos demônios. Senhor, por favor, não vos conheço. Vocês me usaram, mas não estiveram comigo. Aqui é Deus liberando unção para trabalho, para serviço. Aqui você senta na mesa com Ele e o adora. Aqui você chora um dia inteiro num quarto dizendo: eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, me ajuda. É aqui, ó, que isso acontece. Aqui, ó, sabe o que acontece? Aqui é Deus sobre nós. Aqui, ó, é Deus em nós. O Espírito Santo do Senhor veio sobre mim. Isso é dito, irmãos, um texto da antiga aliança que é usado na nova. E o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para, e te mandou para o serviço. O Espírito que veio sobre. Mas aqui, para manifestar fruto, é só o Espírito dentro. Aqui eu vou, aqui eu fico. Aqui eu vou tocar pessoas. Aqui eu fico com Ele e as pessoas vêm até mim. Porque é muito mais difícil, irmãos, você ser manso do que curar. É muito mais difícil, irmãos, você ter domínio próprio do que ter uma revelação e profetizar. É muito mais difícil, porque isso é tempo com Ele. Quantos homens no púlpito, irmãos, se tornaram grandes aos olhos das pessoas, mas são anões espirituais? Quantos homens, como eu falei aqui, se tornaram grandes empresários, se tornaram pessoas com grandes títulos, com grandes cargos, fortes profissionalmente? Escuta o que eu vou falar para vocês, mas são pessoas fracas por dentro, fraco espiritual. São pessoas, irmãos, ciumentas, possessivas, pequenas. E eu não estou falando isso para afrontar você. Vou até falar mais manso. Eu estou falando isso para ajudar você. Pessoas que quando você ouve a história dela, você pensa: esse cara, essa moça não pode fazer isso. Homens, irmãos, que estão casados com a esposa há 5, a 10, a 15, a 20 anos e não respeitam a esposa até hoje. Homens que são grandes fora, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, no seu cargo, mas não sabe quem a esposa é. Mas não respeita a esposa, mas arde em ciúme. Não, eu estou cuidando. Cuidado não é ciúme, cuidado é de Deus. Ciúme é do diabo. Eu cuido da minha esposa, mas não tenho ciúme dela. Sabe por quê, irmãos? Porque eu confio na minha esposa. E sabe por que eu confio nela? Porque em todos os anos de casado, até aqui, ela nunca me deu um motivo para desconfiar da sua fidelidade. Então, irmãos, pode falar muita coisa e eu chegar e falar: o que está acontecendo? O que ela fala é assim, acabou, é assim. Porque nós temos uma vida de confiança. Homens que se tornaram grandes, mulheres que se tornaram conhecidas no dom que exercem, naquilo que sabem fazer, nos talentos que Deus deu, mas são meninas possessivas, ciumentas, briguentas. Algo que já foi denunciado aqui nessas primícias e que tem que acabar no meio da igreja, irmãos, é ciúme. Espírito de ciúme no meio dos irmãos. Uma pessoa não pode ir na casa da outra, visitar a outra, passar um dia ali: não foi, não me chamou, não me convidou. Irmão, sai dessa, em nome de Jesus. Para com esse negócio: passou, não me falou, não me convidou, não olhou na minha cara, não deu bom dia. Não deu bom dia, irmãos. Pense que a pessoa não está no dia bom dela também. Releva. Não é o bom dia de alguém que vai te fazer mais feliz. Homens que se tornaram grandes naquilo que fazem são excelentíssimos, sabe? Excelentes músicos. São excelentes músicos. São excelentes empresários. Mas são pessoas, irmãos, que com 5, com 10, com 20 anos não conseguiram sair dos mesmos problemas. Pessoas que estão casadas há 15 anos e estão nos mesmos problemas.
Problemas que já conversamos há um mês atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, e estamos falando a mesma coisa, tudo de novo. Eu quero dizer para você, irmãos, é o tempo da gente crescer. É o tempo da gente mudar. É o tempo da gente permitir que Deus faça algo em nós. Sabe aquele culto da ignorância, o culto de Gênesis, de Jeremias 31? É o culto que muitos vivem até hoje, entregando essas coisas a Deus, o resto. E aí você pensa assim: se eu for lá naquele dia, já deu para o gasto. Se eu der uma oferta aqui, Deus está feliz comigo. Isso é o sacrifício da ovelha que morria no tabernáculo. Se eu for um dia por semana ali, resolve minha vida e Deus abençoa minha semana e o meu mês. Isso é a ovelha que morre no tabernáculo. E o Senhor diz para você: fica com o seu dia, fica com a sua ovelha, fica com a sua oferta. Eu quero a sua vida. Eu quero a sua vida no meu altar. Romanos 12, 1 e 2. Sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto com entendimento. Fora disso, o Senhor falou em Jeremias 31: fiquem com vocês mesmos com sacrifício, e aquilo que vocês dariam para mim, comam vocês mesmos. Ele diz para você, ganancioso nessa noite: eu sou dono de todo o ouro e de toda a prata. Você que questiona ofertas na igreja, o Senhor te diz: sou o dono de ouro e da prata. Não preciso de um único centavo que saia do seu bolso. Eu construo não igreja, construo nações, impérios. Eu construo a eternidade, porque na minha casa a rua é de ouro, diz o Senhor. Você tem privilégio. É um convite que o Senhor faz para você de participar naquilo que Ele está edificando. Quando eu digo não, fique de fora então, irmão, e feche a sua boca, para que juízo não venha sobre ti. Deus não precisa de nada que eu possa ter. Quem sou eu, irmão? O doutor Douglas. Quem sou eu, irmãos? O apóstolo Douglas. Miserável, cego, pobre e nu. Quem é qualquer um de nós, qualquer autoridade, qualquer nome, diante da autoridade do Eterno? Quem é que deu conselhos a Ele, diz a palavra? Foi Ele que mediu o firmamento dos céus com o palmo das suas mãos. Foi Ele que na concha de suas mãos mediu todas as águas dos oceanos. Nós precisamos crescer, irmão, e parar de dar trabalho. Não é para o pastor, não, é dar trabalho para o Senhor. Deus te tira de uma igreja de creche, de uma igreja de menina, que briga é meu, é seu, é meu, é seu. Quem diz meu, quem diz seu é menino. Adulto diz: tudo aqui é nosso. Pode levar porque é nosso. Pode usar porque é nosso. Quem diz é meu, é seu, é meu, é seu, é coisa de criança. Quando o Heitor tinha 1 ano, eu peguei ele no colo, ele urinou, fez xixi na minha roupa. E eu tirei ele assim, estava tudo sujo, estava com a roupa de trabalhar, tive que tirar. E achei engraçado, dei um beijinho nele, tirei até foto. Falei: Heitor, com 1 ano, fez xixi no papai. Agora, irmãos, ele vai fazer 7. Se ele fizer xixi no papai, ele vai levar uma sava na orelha. Porque agora não é bonito, é falta de respeito. Sabe por que ele cresceu e entendeu que não se faz mais xixi no papai? Mas vou te falar, irmão, tem muito crente fazendo xixi no papai. Tem muito crente fazendo xixi no papai. No pai daqui, ó, nos tutores, nos pastores e no Pai Celestial. Tem muito crente com 20 anos de igreja, irmãos, urinando no pé do Senhor. E eu vou te falar, irmão, chega o momento da ira do Senhor, irmãos, que a régua passa e que as coisas são colocadas no lugar. É na hora, irmãos, de parar de trocar fralda de gente.
Nós precisamos cultuar com entendimento. Precisamos manifestar frutos. Por quê? Porque fruto é tudo aquilo que pelo Espírito eu dou a Deus. Sou eu que dou. O que você dá a Deus? O que eu entrego ao Senhor? Aqui é Ele que me dá pelo Espírito. E aí você pode fluir nos 9. Qual é a sua virtude nisso, meu irmão? Nenhuma. Aquele cara flui nos 9 dons, e daí? Tudo isso aqui é dado pela misericórdia de Deus para ser usado para a igreja, e mérito nenhum há nisso. Agora eu pergunto para esse que flui nos 9 dons: quanto dos frutos você manifesta? Porque aqui tem a ver com você. Porque aqui é você, pelo Espírito, que dá a Deus. Deus, eu sou longânimo, eu sou paciente, eu me movo em amor e misericórdia, eu tenho domínio próprio, eu tenho mansidão, eu tenho caráter, eu tenho amor. E você fala: uau, esse cara está sendo moldado pelo Senhor. E o Senhor encontrou nele um lugar de descanso, aonde pode tratar e trabalhar toda a sua vida. Quantos casamentos, irmãos, de 15, 20 anos, 10 anos, que estão com os mesmos problemas do primeiro ano do casamento? Quantas mulheres na igreja que se tornaram empresárias, sucedidas, conhecidas, mas são mulheres avarentas, mas são mulheres fofoqueiras, língua grande, intrigueira, intriguenta. Não pode passar uma coisa, irmão, já está vendo, já está tirando foto, já está mostrando. Se converte. Quantas mulheres, sabe que a Bíblia fala, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. As mulheres mais velhas estão ensinando as mais novas, sim, a fornicar, a atrair marido. Existe uma geração mais nova na igreja, os adolescentes, os filhos da igreja, tendo um mau exemplo no meio de todos nós. Isso aqui é uma denúncia, não é para A, para B ou para C. É para mim e é para você. Porque aquele que está de pé hoje, cuide para que amanhã não esteja caído. Fofoca, intriga. Quanto de imaturidade de pessoas que se tornaram grandes por fora, e você vê, são pessoas bonitas, bem vestidas, falam bem, cultas, e por dentro, irmão, é anão, carente, com pirulito na boca, chorando, implorando, irmãos, cuidado, implorando a atenção das pessoas, carência. Você precisa, irmão, ser revestido pelo Espírito de Deus. Deixar Deus te trazer num lugar de maturidade, para que você trate a sua mulher com respeito e com amor, para que você, mulher, se submeta ao seu marido como cabeça, como você se submete a Cristo. É isso que a Bíblia diz. Quantas mulheres tão inteligentes, irmãos, que se movem só em sensualidade, sabe, que querem mostrar alguma coisa. Tudo que você quer mostrar, irmãos, fora daquilo que você mostra para o seu marido, é espírito de sensualidade. Você quer aparecer com o seu corpo. Te converte, meu irmão, minha irmã. Nanismo espiritual é o nome dessa mensagem. Anões. Quando você vê uma pessoa, irmãos, ardendo em ciúme, quando você vê uma pessoa, sabe, entrando em cri por pouca coisa, você que é mais maduro, apaga o fogo, não põe mais brasa não. Não chega perto e fala: é mesmo, eu também acho, olha aqui não sei o que. Sabe o que é isso, irmãos? Enviado do capeta, enviado de Satanás. Seja mais maduro e fala: o que você está crisando aí, meu irmão? Não, fulano me chamou, não me contou, não me disse, não me falou tudo. Cara, larga de ser bobo. Para com essa conversa. Deixa o cara ser livre. Deixa ele ir onde ele quiser ir, deixa ele voltar, deixa ele participar. Nós temos mais o que fazer, vamos orar, buscar o Senhor, vamos fazer uma reunião aqui a gente mesmo, deixa ele para lá, depois nós chamamos ele na próxima. A gente, irmãos, apazigua. Não põe gasolina no fogo não. Coisa de menino. Por quê, irmãos? Anões no espírito. Pornografia, prostituições,
adultérios, gente velha, com filho grande, com casamento antigo, pornografia, jovens casados, tem problema de pornografia, tem 10 anos, é falta de vergonha. Tem que ser curado, irmãos. Para quê? Para fluir aqui, ó. Gálatas 5:22, manifestar fruto. Sabe por quê, irmãos? Porque essa vai ser uma igreja sarada, que se move em amor, em mansidão, em domínio próprio, em cuidado uns com os outros. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É tempo, irmãos, da creche virar exército. É tempo de menino, irmãos, virar homem, de menina virar mulher. Deixe esses tititipos adolescentes, irmãos. Deixe esse tititipo a sua filha de 7, 8 anos. Mãe aqui de 40 anos que discute com filha de 7. Me ajuda, irmão. Pai aqui que não tem autoridade para falar com um filho de 10, de 12 anos, que o filho manda mais que ele em casa. Me ajuda, pai. Marido que não cuida de esposa. Marido que deixa a esposa andar de qualquer jeito, de qualquer forma. Vamos acabar, irmão? Está na hora. Eu quero ler aqui 2 textos. Eles mesmos já se explicam. E nós vamos terminar. Abra sua Bíblia em Hebreus 4:12. Deus me fala mais uma coisa aqui. Diante do Senhor, no espírito de profecia que está aqui, isso aqui não está anotado, nada disso. Diante do Senhor, Deus me lembra. Fale de pessoas avarentas. Fale de pessoas egoístas. E fale de pessoas soberbas. O Senhor te diz: eu te coloquei onde você está. Baixe a sua crista. Eu estabeleço reis e removo reis. Eu sou o Senhor. Cuide-se, irmão, com ser arrogante. Cuide-se com ser uma pessoa que não é inclusiva, que não traz as pessoas para perto. Alguém que gosta de andar sozinho, isolado. Isso fala de arrogância. Nós precisamos nos cuidar. Como falamos ontem no café, Deus deu para o Brasil um presidente que come cachorro quente sentado na calçada. Deus deu para o Brasil um presidente que toma café em cima de uma prancha. Deus deu para o Brasil um presidente que come caldo de cana com pastel na feira. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é um reflexo onde os líderes da nação se tornarão pessoas simples novamente. Porque essa é a liderança de Cristo. Foi o maior homem que já pisou nessa terra e ao mesmo tempo o menor. Que cada um de nós possamos nessa noite olhar para nós e ver o tanto que nos tornamos grande, como ministro da palavra, como pregadores, como músicos, como empresários, como profissionais liberais, como autônomos. O tanto que nos tornamos grandes em qualquer das nossas áreas de atuação e o quanto por dentro somos pequenos. Lembre-se, Davi venceu Golias. Davi venceu o urso. Davi venceu o leão. Davi venceu filisteus. Davi venceu nações. E Davi perdeu para Betseba. Eu prefiro dizer, ele não perdeu para Betseba, ele perdeu para ele mesmo. Então leia aí Hebreus 4. Nós vamos ler esses 2 textos e vamos orar. Hebreus 4 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz.
Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Ela julga os pensamentos e a intenção do coração. Essa é a palavra de Deus. Olha o tamanho da minha, ó. Isso aqui é uma espada. Isso aqui não é um conto, não é uma crônica, não é um romance, não é uma biografia. Isso aqui é uma espada de 2 gumes, que ela passa aí, ó, cortando entre juntas e medulas. Sabe por que eu vou num culto e saio do culto às vezes revoltado? Em vez de sair de lá revoltado, e não é revoltado com o pastor não, irmãos. Alguns saem também com o pastor, mas muitos saem revoltados às vezes com você mesmo, consigo mesmo, dizendo, cara, eu preciso ser diferente. Alguns saem de lá bravos com o pastor, não voltam mais nessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a espada corta. E quando ela corta, ela manifesta a intenção do coração. Diz aí, ó, no texto que você leu. Então aquilo que mais me dói, Rodrigo, quando eu ouço, é a minha maior deficiência. Aquilo que mais me ira quando eu ouço, é aí que está seu problema. Aquilo que mais me ultraja, não, pastor não podia falar isso, não concorda. Aí seu marido dá um toque, filho, é você mesmo. É você. Por quê? Porque a espada, está escrito o que aí? Julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus, daquele a quem havemos de prestar contas. Nada está escondido aos olhos de Deus. Às vezes está escondido aos olhos do seu marido, da sua esposa, do seu patrão, mas a espada passa. Quando a espada passa, traz as intenções e traz tudo à tona. Vai corrigindo tudo. É, pastor, mas dói. Não tem problema de doer não. Oséias 6:1 diz assim, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. Segurou? Não foi o pastor não, foi Deus. Joga para nós aí. Oséias 6:1, venham, voltemos para o Senhor. Ele, Deus, o Senhor, nos despedaçou, mas nos curará. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Quem te fere na realidade dos atos não é o pastor, o apóstolo, o bispo, é o Senhor. É a palavra que passa jogando para fora tudo aquilo que está escondido aí dentro, para corrigir o teu casamento, a tua família, os teus filhos. E o último texto, Jeremias 17. Irmãos, um texto simples e que eu nunca mais na minha vida esqueci. O coração é mais enganoso. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso. Em algumas versões, corrupto. O original aqui é corrupto. O coração é mais corrupto do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Eu gosto dessa versão. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deixa eu falar uma coisa para você. Corrupto é o coração. Nunca mais se esqueça disso. Mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quando você passa a ser um filho de Deus, o seu coração não deixa de ser corrupto. O próprio texto diz, incurável é a sua doença. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que todos nós somos corruptos. Mesmo, pastor? Às vezes nós estamos preocupados com aqueles políticos que estão assumindo agora.
Ele precisa não ser corrupto. Todos eles são corruptos, porque você também é e eu também. Incurável é a sua doença. Quem vai conhecer, quem o conhecerá? E a Bíblia diz: eu sou Deus que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. Deixa eu te falar uma coisa para que você nunca mais esqueça. Dentro, irmãos, de todos nós habita um sábio e habita um tolo. Dentro de todos nós habita um sábio e habita um tolo. Por isso que quando vai falar em Gálatas aqui, fala dos frutos, do fruto do Espírito e da obra da carne. E o que diz Gálatas? Que as coisas da carne militam contra as coisas do Espírito numa guerra. Por isso eu converso muito isso com a minha esposa. Se a gente pensar a nível de psicologia, e alguém que tem um conflito na mente, um conflito de desejos, de ceder à carne ou de não ceder à carne, e alguém que entre para tirar essa pessoa do conflito, você acabou de matar a pessoa. Por quê, irmãos? Porque nós temos um conflito interno, segundo a Bíblia, que nunca acaba. Porque a palavra diz que nós estamos numa carne, sim ou não? Tem fantasma aqui? Nós estamos numa carne. E esta carne vai sempre militar, lutar com seus desejos, concupiscências contra tudo aquilo que é do Espírito. E essa luta acaba quando, irmão? Na sepultura. Ela nunca acaba. Então todos os dias eu preciso vencer a luta e não ficar livre dela. Todos os dias eu preciso anular o homem tolo, matar o homem tolo. Através de quê? Do fruto do Espírito, queridos. Estamos falando de 2019, o governo do Messias sobre nós. Que Ele governe a nossa mente, que Ele governe os nossos feitos, que Ele governe nossos relacionamentos, o nosso trabalho, que Ele governe. E como que eu faço para que isso acontecer? Levíticos 6,13. A cada manhã o sacerdote colocará lenha na fogueira, e o fogo arderá, e jamais se apagará. A cada manhã o sacerdote põe lenha na fogueira, e o fogo arde e não se apaga. Quando, pastor? A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, ou seja, todos os dias. Todos os dias a luta vai estar travada. Então você não pode pensar, você que está aqui hoje: agora eu sou bom. Você não é bom, você está bom. Porque o homem mau que há em ti só está adormecido. E é linha fina, meu irmão. Linha fina, linha fina. 1 minuto, um pensamento, uma olhada, uma atitude, uma assinatura, para que o tolo que está em você se manifeste. Amanhã eu serei tolo ou serei sábio? Depende de quem me governa. Depende de quem eu mais me entrego. A quem eu mais me entrego. Se o Espírito Santo me governar, o sábio governa. Se a concupiscência, a carne me governar, o tolo governa. Por isso que a cada dia antes de você dormir, você faça uma análise: hoje eu fui tolo ou eu fui sábio? Por isso que a pessoa boa que você conhece, você pode falar assim: sabe aquele cara, ele é muito bacana, né? E o outro falar: aquele cara é o cão. Por quê, irmãos? Porque depende das pessoas que te conhecem em situações diferentes, mas não deveria ser assim. Porque eu preciso, irmãos, fluir em equilíbrio, a cada dia vencendo o tolo que há em mim, submetendo o tolo ao governo do Espírito. Amém. Amém. Que nesse ano de 2019, a cada dia da sua vida, a cada momento da sua história, o sábio governe você, o Espírito Santo governe você. Você saiba como lidar com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva. Você saiba lidar com seus patrões, com seus funcionários, com seus liderados e com seus subordinados. Que você saiba lidar com seus pastores, com seus amigos. Que você saiba lidar com a sua cidade, com aquilo que você governa em sabedoria. Sabe, não, irmãos, relaxando, dizendo: não, eu sou crente, que crente não serve para nada.
Porque ainda dentro do crente vive o tolo. Ainda dentro do crente vive o tolo. E é 1 minuto de deslize que o tolo aparece. E você fere a sua mulher falando o que não devia. E você assina um documento que não deveria ter assinado. E você olha para uma mulher que não é sua e você não deveria ter olhado. E a luz acende. Aí se você respeita a luz, você volta para o centro da vontade de Deus. Se você ignora a luz do Espírito, você vai cair com essa mulher, acabar com o seu casamento, trazer, irmãos, maldições sobre a vida dos seus filhos, o resto da vida. Não distraia. Veja que por fora você cresceu muito. E veja que por dentro você ainda é um anão, um menino. Você espiritualmente é um anão. Cresça nesse ano, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé comigo nessa noite.